boas-vindas a mais uma nossa aula de ministração da palavra, inserido no nosso programa de coaching espiritual, que tem como fito o exercício do nosso ministério profético, na forma de desconstrução das realidades mais complexas inscritas na palavra de Deus, de forma que esta palavra possa se tornar um maná e este maná possa nos alimentar sobretudo a nossa fé, pois a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. E é essa fé que nos move até este local em que, unidos numa mesma fé, passo a redundância, vamos hoje meditar em torno do tema, o chamado de Gideão, a que este fosse um instrumento de salvação do seu povo. Na última aula, nós completamos a análise que nós fazíamos sobre o chamado para aqueles que constituíram o alicerce ou os fundamentos da eterna aliança, que são os patriarcas. Portanto, vimos o chamado de Abraão, de Isaac, de Jacó, e depois vimos qual foi o papel e a influência de José para que o povo de Israel fosse finalmente transferido para a terra estrangeira, a terra do Egito, cumprindo-se aquilo que o Senhor havia dito a Abraão em sonho, de que o seu povo seria peregrino em terras estrangeiras. Nós vimos ali os fundamentos da fé, os fundamentos da eterna aliança, que completa-se com Josué, que foi quem completou a travessia do povo da margem do Jordão até a terra prometida, que é Canaã, entrando por Jericó. Precisamente neste momento em que Josué completa a condução do seu povo à terra de Canaã, Josué, quando já estava a findar os seus dias de vida, ele convocou o seu povo, convocou chefes dos anciãos, convocou todo o seu povo e reuniu-los e manifestou para com eles uma grande preocupação. Josué começou por lembrar a este povo todo o percurso que constituiu os antecedentes da fé do seu povo até aquele momento. Lembrando que o seu povo era descendente de pais e os pais do seu povo eram pagãos. É o caso, como nós sabemos, do pai do Abraão. Então, ele lembra que os vossos pais eram pagãos, mas por interferência do Senhor do Altíssimo, que estabeleceram uma aliança com Abraão, que são os patriarcas, o povo fora resgatado da escravidão e por herança foi dada a terra prometida, que é aquela terra da qual Josué introduziu o seu povo. E que, como estava a chegar aos seus dias de vida, Josué estava preocupado porque ele temia que o povo voltasse para a apostasia, que voltasse novamente a esquecer ou que virasse as costas ao Senhor. Então Josué diz ao povo: convém que hoje, aqui neste momento, vocês escolham a quem que querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo acabou dizendo que prometia servir ao Senhor para todo sempre. Então Josué disse que aquilo tinha que ser redigido por aliança, ele escreveu aquilo e portanto, nomeou uma pedra como testemunha daquele juramento que o povo fazia em servir ao Senhor. Sucedeu que não levou muito tempo, terminados os dias de Josué, o povo, estando em nova terra, em terra estrangeira, começou a misturar-se com aquele outro povo. As suas filhas envolvendo-se com os filhos e eles envolvendo-se com as filhas daquele povo. E o inevitável aconteceu. Nomeadamente, eles passaram a adorar outros deuses, passaram a prostrar-se diante de outros deuses, passaram a jurar em nome de outros deuses. E isso começou a criar uma grande miséria ou uma maldição para com o seu povo. É assim que surgem
aquilo que chamam os juízes, que foram em número de 12. E esses juízes prefiguram como instrumentos do Senhor, como algumas pessoas que exerciam um poder de influência a nível das tribos, porque eles gozavam de um carisma diante do seu povo. E eles foram 12 juízes ao todo. Mas juízes não significa que eles eram magistrados, nem tampouco eram administradores da justiça, não. Eles eram pessoas comuns, mas tiveram o papel de conduzir o seu povo em face das consequências graves pelo fato do povo ter violado a aliança e ter se envolvido com outros deuses, adorado, prostrado e jurado em nome de outros deuses. E é assim que surge Gideão como o sexto desses juízes. Eles também são tidos, esses juízes, como profetas anteriores. E desses 12 juízes, existem os maiores, existem os menores. Gideão é um desses maiores. Então, vamos agora nos ocupar de como é que foi todo o processo, desde o chamamento de Gideão até o momento em que o povo depois pede ou sugere que Gideão governasse a eles como um rei, porque eles estavam desposados de uma autoridade. Então, o povo de Israel passou 7 anos a viver debaixo de uma grave maldição, porque eles estavam a ser pilhados por aquele povo estrangeiro que eles já haviam ocupado a terra e haviam começado a dominar, pelo fato de eles terem se praticado a apostasia, terem deixado de seguir ao Senhor e passarem a idolatrar os deuses pagãos, nomeadamente Deus de Baal e Deus de Asteroide, que também em Roma é conhecido como Vênus. O Deus de Baal, na crença deles, é o Deus da produtividade e a deusa Vênus é a deusa da fecundidade. Então, eles começaram a adorar, a idolatrar esses deuses. Chegado esta fase, então eles começaram 7 anos de dura servidão, que era movida por aqueles povos estrangeiros. Aqueles povos estrangeiros começaram a reconquistar a terra que eles tinham perdido para o povo de Israel. Então, esses eram os moabitas, eram os amonitas, mas também participavam os filisteus, madianitas. Eles atacavam pontualmente e pilhavam tudo aquilo que o povo de Israel fazia, produzia. Então o povo de Israel semeava. Quando chegasse a altura da colheita, esse povo beduíno, pilhadores beduínos, quando chegasse a altura da colheita, eles atacavam, e eles eram muito numerosos, eram muito hábeis, atacavam com camelos, e eles começaram a fortalecer-se e começaram a aumentar em número, em meios, em recursos. Então eles iam, na altura da colheita, chegavam nesse momento, saqueavam tudo, inclusive levavam os animais, o rebanho, e deixavam aquele povo pobre, na miséria, sem nada, e desapareciam, e repetiam isso durante 7 anos. Então é assim que o povo, por causa deste sofrimento que estava a acometer-lhes até as entranhas das suas medulas, eles começaram então a clamar ao Senhor, a pedir por perdão, por uma indulgência do Senhor. Então é assim que o Senhor, ouvindo o clamor do seu povo, desce até Gideão e encontra Gideão nessa altura a trabalhar. Gideão, como nós sabemos, o povo, por causa dos ataques sistemáticos desses pilhadores beduínos, eles eram obrigados a viver, a esconderem-se em cavernas e em grutas. Gideão, ele encontrava-se, quando o anjo desceu para ele, ele encontrava-se no lagar a preparar trigo. Sucede que normalmente o trigo tinha que ser feito numa eira, mas ele, de contrário, foi para uma lagueira, que era um local que normalmente é um local fechado, e ele estava ali a preparar o trigo como provisão
para alimentar a sua família. E assim que a família de Gideão conseguiu socorrer-se durante esses 7 anos de dura pilhagem, graças a essa entrega, esse trabalho de Gideão, essa entrega, essa crença, essa fé que Gideão tinha de ainda assim entregar seu trabalho. Então o anjo aparece a Gideão e diz-lhe que havia descido precisamente. E primeiro o anjo, quando desce para Gideão, diz assim: cumprimenta, saúda o Gideão, chamando de um homem valoroso. Então Gideão responde usando a sua fé inteligente e dizendo: se eu sou consigo, por que então o meu povo está a passar por essa toda seca, por essa toda maldição? Se nós temos ouvido que este Deus salvou e foi Deus dos nossos pais, nossos antepassados até hoje, por que hoje está isso a acontecer conosco? Então é quando o anjo, numa intervenção direta de Gideão, diz-lhe que ele estará com Gideão, o Gideão não estará só. E aquela não será uma guerra do próprio Gideão, mas será uma guerra movida pelo próprio Senhor, em que iria usar somente o Gideão. Então Gideão pediu uma prova para que aquilo se conformasse com ele, que realmente aquilo fosse uma verdade. Então ele pediu que o anjo ficasse, ele saiu, foi preparar um cabrito, voltou, trouxe asmo de pão, trouxe a carne preparada e trouxe o molho daquele cabrito. E pôs assim, dispôs para o anjo pegou um bastião, tocou ali numa extremidade, então eis que o holocausto conformou-se sendo um fogo. Então quando Gideão, apercebendo-se de que aquilo realmente era uma confirmação da presença de Deus, era a própria vontade de Deus, o anjo naquela mesma noite voltou a aparecer a Gideão, disse-lhe o seguinte: Gideão, vai buscar os 2 touros e traz um dos touros do teu pai, o gordo, traz até aqui, mas antes disso, destrua o altar Baal do teu pai, depois corte a árvore de terebinto, que é uma árvore sagrada que estava junto ao altar, de seguida construa um altar em honra ao Senhor e em 4º plano oferece um holocausto neste altar esse touro do pai gordo que eles tinham como a última provisão, das últimas provisões que eles tinham para poderem se manter sustentáveis em função das pilhagens, da ameaça da pilhagem que eles estavam a ocorrer. É assim que Gideão procede conforme o anjo lhe instruíra e ele destrói o altar, corta a árvore de terebinto e oferece ali naquele altar que construiu em honra ao Senhor o touro. Dia seguinte, de manhã, o povo, ao acordar, depara-se que já não tinham o altar lá onde eles faziam as ofertas pagãs, idólatras, onde praticavam a idolatria, e também a árvore sagrada estava cortada. Então eles logo começaram a inquirir-se: o que aconteceu? Quem foi que praticou tamanha infâmia? E eles começaram a investigar e a inquirir-se entre si. Então, tendo sabido que havia sido Gideão quem mover essa ação, porque Gideão teve que fazer isso à noite, chamou 10 homens de sua confiança que ajudaram-lhe a fazer isso de noite, para que isso não fosse à vista do seu povo. Então, no dia seguinte, o povo, apercebendo-se disso, vai pedindo contas de Gideão ao seu pai. O pai de Gideão chamava-se Joás. Vão a Joás e digam que entregue-nos o seu filho, porque ele destruiu o nosso altar pagão e também cortou a árvore sagrada. Então entregue-nos o seu filho para que ele pague as contas justas, as contas por isso. Então a resposta de Joás, pai de Gideão, foi mais interessante ainda. Ele diz assim: se Baal é um Deus, então que seja o Baal por si a pedir as contas a Gideão, meu filho Gideão. É assim que a partir daquele momento, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, pelo fato de ele ter derrubado o altar Baal. Depois disso acontecer, o Gideão voltou a pedir mais um sinal ao Senhor para confirmar que aquela era a instrução
do Senhor para que ele se mobilizasse de forma a poder destituir e destruir aquele povo que eram os pilhadores beduínos. Então, foi através de um sinal de lã, ele pediu como por sinal que pusesse o lã, e caso o orvalho, portanto, encontrasse a terra toda ela seca, somente o orvalho úmido, aquilo seria a confirmação de que realmente aquela é a vontade do Senhor. E na manhã seguinte ele encontrou somente o orvalho úmido, a terra seca. Depois ele pediu o contrário, de uma forma mais ousada, disse que o Senhor não me leva a mal, mas peço-lhe mais o último e o derradeiro sinal, que o orvalho molhe tão somente o pedaço de tecido e a terra toda fique seca. Isso realmente voltou a suceder-se, tendo Gideão confirmação de que aquela era a vontade do Senhor. Então o Senhor passou de seguida a lhe instruir em como é que ele deveria formar o seu exército. De seguida, Gideão teve a responsabilidade de reunir o seu povo. Portanto, ele convocou de várias partes o povo para que transmitisse essa instrução. Então, depois o anjo do Senhor novamente desceu para Gideão e lhe instruiu em como é que ele deveria, quais são os critérios que ele deveria usar para escolher as pessoas que iriam fazer parte da força militar, do exército celestial que iria atacar a este povo, a estes beduínos. Então, Gideão conseguiu reunir cerca de 32 mil homens. O povo de beduínos, eles eram mais de 132 mil pessoas. Gideão conseguiu reunir 32 mil pessoas. Dessas 32 mil pessoas, primeiramente, Gideão, depois de reunir essas 32 mil pessoas, disse: olha, de vós que estáis cá, aqueles que não temem nem tremem ao Senhor, então podem voluntariamente também ir para as suas casas. Então, daqueles 32 mil, 22 mil voltaram para casa, ficaram somente 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, o Senhor voltou a dizer a Gideão: são muitos 10 mil pessoas, eu não preciso dessas todas as pessoas, senão ainda vão pensar que libertaram pela força das mãos humanas. Mas dessas 10 mil pessoas, leve-as até a uma fonte de água, que é um rio, e instrua-lhes, ou diga-lhes para beberem a água do rio. E depois de lá eu vou saber quem são as que devo contar para o exército celestial, quais são as que tem que dispensar. Então, chegadas as pessoas à fonte, ao rio, a maioria, que são 9.700 pessoas, posicionaram-se como um cachorro ajoelhando-se e bebendo a água do rio com a própria língua. De contrário, apenas 300 homens tiveram a iniciativa de pegar a água do rio com as próprias mãos e levarem até a boca e beberem com a língua. Então, o Senhor instruiu em Gideão que esse grupo de 300 pessoas que tiveram essa postura de beber água, esses é que Gideão deveria contar como elas para o ataque ao inimigo. Então, chegou o dia, Gideão instruiu para que cada uma das pessoas tivesse uma trombeta, e depois dividiu esse grupo de 300 pessoas em 3 grupos, 100 pessoas. Gideão levou o seu grupo de 100, desceu até a planície, muito próximo ao acampamento do povo beduíno, que passava já a noite de descanso, porque era uma alta noite quando Gideão chegou. Então o anjo do Senhor disse: desce até lá, fica atento à conversa das pessoas e depois vais perceber por sinal da conversa que quando será o momento em que tu deves atacar aquele povo. Então, tendo Gideão descido com os seus 100 homens até lá junto ao acampamento do inimigo, eles aproximaram, ficaram perto do mastelo. Então ouviram alguém, 2 pessoas a conversar. Um deles a dizer que: olha, tive um sonho em que vi um pedaço de terra a descer de cima, e desceu, chegou até que as tendas e engoliu as tendas. Então o outro, interpretando o sonho, disse: deve ser o Gideão que irá vir com sua espada e irá nos destruir a fio de espada. Então, tendo Gideão ouvido isso, ele ficou com a confiança, a confirmação de que aquele era o momento que deveria iniciar o ataque aos inimigos. Então eles começaram
a tocar a trombeta, todas as 300 pessoas, e aquele povo, porque estava no meio da noite, era madrugada, eles acordaram, mas acordaram assustados, e no meio da noite, escuros, levados pelo sono, confundidos pelo próprio Deus, porque aquele foi um ataque do próprio Senhor. Eles começaram a matar-se uns aos outros, porque eles não estavam a se reconhecer e ficaram assustados como eles estavam a acordar. Então é assim que eles matam-se, e entre os outros ali pereceram quase 120 mil homens, e os outros 12 mil saíram a fugir, a correr. Então Gideão foi atrás desses outros fugitivos, esses outros em número de 12 mil, tendo-os alcançado, deteve consigo os chefes daqueles pilhadores beduínos e trouxe-os de volta. Então é assim que Manassés e Efraim, sentindo-se não inclusivos pelo fato de Gideão não ter lhes incluído na nomeação e na formação do exército, quiseram pedir contas a Gideão. Então é assim que Gideão esclarece que aquela tinha sido a vontade do Senhor, e tendo isso sido pacificado, então o povo reconheceu o trabalho, a prestação e a unção que Gideão tinha em como um instrumento do Senhor para a salvação do seu povo. Então, por fim, o povo diz a Gideão: Gideão, nós não temos nenhum rei. Então, que sejas tu a governares a nós, tu e os teus filhos a governares a nós como o nosso rei. Ao que Gideão responde que nem os meus filhos iremos vos governar, senão o próprio Deus é que é o único rei de Israel. Mas eu vos peço só uma coisa, peço-vos que me deem um anel de ouro, cada um oferte como uma oferenda, como um presente, um anel de ouro. Então ele pôs uma capa e o povo começou ali voluntariamente a ofertar-lhe um anel de ouro. Só que de seguida Gideão pegou aquela toda oferta de ouro, converteu numa estátua e novamente voltou a fazer um objeto de ouro. E pronto, é assim que Gideão reinou, governou durante 40 anos, houve paz até aos seus últimos dias de vida. Chegado a este ponto, abre-se para um momento de interação. Convido os presentes para deixarem ficar questões, comentários, críticas, dúvidas, para podermos desenvolver essa nossa conversa. Obrigado. Bom dia, irmãos. Eu queria perceber um pouco sobre o de Josué. O que aconteceu para o Josué perguntar ao povo? Escolher o Deus que querem servir. O Gideão lidera o povo e o Josué estava onde? Seria a segunda. Mais uma vez, eu gostaria de perceber o que é um exército celestial. E também gostaria de perceber por que o Josué escolheu uma pedra como testemunha, sendo que o povo já servia a deuses pagãos e para eles não viam, acho que para quem é pagão e já servia a deuses pagãos, ele acha que ao alguém jurar em uma pedra continua a ser um pagão. Ainda não tem o Deus, porque sabemos que a pedra significa Deus, mas eles, como ainda não têm um discernimento de Deus, veem a pedra como uma coisa fixa, uma coisa física. Por que o anjo pediu que o Gideão destruísse os deuses pagãos do pai? E por que ao Gideão reconstruir o novo templo, pediu para que fosse sacrificado lá um
um touro do pai. O pai, sabemos que ele servia a deuses pagãos. Por que Deus pediu a ele para que desses frutos de orações pagãs fosse queimado ou fosse entregue ao altar dos touros do pai? Também gostaria de perceber se Deus teria convertido o pai de Gideão quando o pai, respondeu aos que tinham fúria contra o Gideão para que se estes deuses fossem poderosos, eles que acertem as contas com o Gideão. E também gostaria de perceber se não sei se é instrumento, não sei o que o Gideão produziu com o ouro dado. Se isto também foi uma coisa para que o povo tivesse como um Deus, ou ele produziu um instrumento que ajudasse a população toda. Não sei se o Coach percebeu. Gostar de perceber porque os que bebiam água como cachorro foram excluídos do exército. Quais foram os juízes que julgaram Israel? Qual foi a tribo que se revoltou contra Gideão? Que prova Gideão pediu a Deus que conhecia os midianitas? Queridos irmãos, grato por estas 12 questões que nos foram apresentadas, que vão dar um maior dinamismo e profundidade nesta nossa reflexão hoje sobre o chamado de Gideão enquanto um instrumento de salvação do povo. Acreditamos que daqui vamos poder suscitar, essas questões vão suscitar a sabedoria crística por intermédio do poder do Espírito Santo, que vai nos ajudar a trazer aqui revelações espirituais e profundas para nos aclarar estas questões que foram aqui colocadas. A primeira delas, o que aconteceu para Josué perguntar ao povo a quem ireis servir? Josué era o sacerdote do povo. Ele adquiriu por transmissão de Moisés, pois Moisés lhe impôs as mãos e lhe transferiu o poder e a unção para que ele completasse a travessia de Jordão e levasse o povo, conduzisse o povo até a terra prometida. Já passavam os dias de Josué, já chegavam ao seu fim, e ele carregava esta herança que obteve de Moisés. E ele estava preocupado, porque estando a chegar ao fim dos seus dias, o povo corria graves riscos. Tendo sido introduzido numa terra estrangeira, o primeiro grande risco que o povo corria era misturar-se com outro povo e dali adquirir hábitos pagãos daquele povo, por um lado. Por outro lado, também é que o Moisés tinha esta herança, conhecia o pacto da aliança patriarcal, porque esta aliança depois foi-lhe transmitida por Moisés. Então, ele, enquanto guardião desta herança, ele estava preocupado em transmitir esta herança na sua forma original para o povo ter conhecimento disto. Então, isto foi o que aconteceu para que Josué levasse o povo a refletir sobre os riscos que eles corriam, de forma que eles pautassem por uma conduta que conservasse aquela aliança que Deus ratificou com o seu povo. Então, este é que era estes que foram as condições e as circunstâncias pelas quais Josué perguntou ao povo a quem irei servir. Diz-me hoje aqui a quem irei servir. Entretanto, deixo-vos claro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi assim que Josué rematou. O Gideão liderou o povo. Onde estava Josué? Quando Gideão iniciou a sua intervenção direta, Josué já não era vivo. Josué já tinha completado os seus dias de passagem aqui na terra. O povo já estava na terra de Canaã já há muito tempo e já tinha iniciado o ciclo de apostasia do povo
Isto é, o povo de Israel já tinha começado a ser contaminado pelo outro povo, e é assim que, em consequência disso, isto é, em consequência da violação, da não observância do pacto da aliança, então o povo começou a sofrer as consequências disso. Então é quando o Senhor começou a intervir, chamando aqueles que são considerados de juízes, e destes, o Gideão foi o 6º juiz. Portanto, houveram 5 antes dele, depois Gideão. Aconteceu que o povo entrava num ciclo de apostasia, isto é, bênçãos, abundância, depois apostasia, resfriamento, queda, maldição e depois toda aquela opressão. Novamente voltava a clamar para Deus, pedir a clemência, pedir perdão ao Senhor, o Senhor voltava a perdoar, voltavam novamente a receber as bênçãos, mas depois voltavam a entrar em apostasia assim sucessivamente. Então o povo estava num ciclo de bênçãos, maldições, de 40 em 40 anos. Então Gideão foi o 6º juiz que foi ungido e chamado pelo Senhor. O que é um exército celestial? Exército celestial são aquelas pessoas que têm uma fé intrépida e uma fé pura. Neste caso, Gideão tinha este requisito porque ele não olhava as circunstâncias, nem um contexto para se justificar perante uma missão que Deus lhe dava. Ele agia pela fé. Veja que naquele período em que eles estavam a sofrer pilhagens sistemáticas do povo beduíno, Gideão, ao contrário de muitos, poderia se esconder, esquivar-se, ficar retido nas grutas, nas cavernas. Mas, de contrário, ele, sofrendo e estando refém de todos os riscos possíveis que isso implicava, ele ainda assim fazia-se cedo aos lagares para preparar a provisão do alimento, preparar o trigo, preparar os alimentos para poder suster a sua família. Ele, na casa do pai dele, ele era o mais novo. E o pai dele tinha muitos filhos, o pai do Gideão. Tinha muitas mulheres, tinha muitos filhos. Gideão era um desses filhos. Mas Gideão ainda assim não olhava para as circunstâncias, para o contexto, para os problemas. Ele ainda assim, movido pela fé, ele punha-se de pé cedo, fazia-se aos oleiros e lagares e ia ali preparar, cuidar da provisão para o sustento da sua família. Então ele tinha esta característica de uma fé intrépida, uma fé pura, uma fé inteligente, que foi a fé que depois ele manifestou mais adiante, quando o anjo desceu a dizer, ele perguntou, por que eu? Por que esse Deus não age agora, não intervém agora que o povo está a sofrer? Por que Josué usou uma pedra como testemunha? Josué usou uma pedra como testemunha porque nós sabemos que a pedra, a rocha, representa o fundamento, representa o próprio Deus. E este conceito de pedra, ele depois foi transfigurado e aperfeiçoado com a vinda de Cristo, que passou a ser denominado a pedra angular. No caso, Josué, quando estava a chamar o povo à consciência, ele, tendo perguntado ao povo a quem iria servir, o povo ali de pronto jurou, porque a preocupação de Josué na altura não era só perguntar a quem servir. Ele começou por uma narrativa que ele dizia que, olha, os nossos pais, os nossos antepassados já foram pagãos no passado. E depois disso, Deus, por intermédio de alguns instrumentos, nomeadamente Abraão, nos transferiu das terras de nossos pais para uma outra terra, prometeu-nos uma nova terra, para que nós deixássemos lá atrás, na terra de nossos pais, todas aquelas práticas, tradições, práticas pagãs, porque Ele queria nos fazer como seu povo, queria nos dar uma nova lei. Mas tem passado várias gerações, porque isto iniciou há muitos anos atrás. Eu recebi uma herança enquanto sacerdote e tenho que vos transmitir isso, porque este Deus a quem servis, ele é justo, Ele é honesto e as suas promessas não voltam para trás, porque Ele não é homem para mentir. Então, se Ele
abençoa, ou se ele promete abençoar, ele assim cumpre. Mas também se o povo se esquece, vira as costas para ele, esse mesmo Deus que ontem abençoou, quando o povo vira as costas para si, ele também esquece, inflama-se a sua ira para com o povo e ele intervém diretamente, deixando o povo ao relento ou ainda à mercê das circunstâncias do ataque da força inimiga. Então, tendo Josué confrontado o povo com esta realidade, perguntando a quem iria servir, o povo logo de seguida, em pronto, ali prometeu, jurou que não, nós vamos servir ao Senhor. Então, quando Josué disse, então que fique isto como um juramento, e pôs a pedra, neste caso, como uma testemunha, aquele local passou a ser, foi batizado, não é? Aquele local, como tendo aqui a pedra representando Deus, enquanto uma testemunha, porque Deus não poderia ser ele, Josué, naquele caso. Portanto, era Josué, enquanto instrumento, a confrontar-se com o povo, então Deus a vir como testemunha para aquele juramento que o povo fizera. Por que o anjo pediu que Gideão destruísse o Deus pagão? E por que pediu ainda que fosse sacrificado um touro do pai? O anjo pediu que Gideão destruísse o altar pagão porque Deus queria fazer uma nova aliança com Gideão. Então, uma das condições para fazer uma nova aliança era que ele morresse a antiga criatura, nascesse a uma nova criatura, para que ele novamente não ficasse sujeito ou refém ou não caísse novamente à apostasia. Então, a condição número 1 era afastar aquela idolatria para que se construísse um altar para honrar o Senhor e, cumprindo-se isso, para que ele oferecesse holocausto naquele altar que iria construir em honra ao Senhor, um touro do pai, um touro gordo, para que assim se consumasse aquela aliança. O fato de ter sido o touro do pai, que no caso era o touro que restava para a família, para a provisão, era por um lado uma forma que Deus estava a usar para testar a fé de Abraão, de Gideão, número 1. E número 2 também, o fato de Gideão ter sido obediente para com aquela situação, aquela exigência do anjo, sem olhar para os meios, nenhum contexto, mostra que Gideão demonstrou total dependência e submissão para com a palavra do Senhor, porque ele entregou para o holocausto o último touro que era a provisão que a família tinha. E então isso demonstrou que ele, através da aliança, estava a demonstrar total dependência e submissão para com o Senhor. Deus converteu o pai de Gideão ao fato de Gideão ter defendido seu filho. Neste caso, o pai de Gideão esteve atento a tudo aquilo que ocorreu. Ele, enquanto pai, ele era de uma tribo, portanto, descendente tribo de Manasses. O que significa que o pai de Gideão, ele tinha autoridade, tinha autonomia para ele primeiro repreender o seu próprio filho, antes de uma pessoa de fora vir repreender o seu próprio filho. Mas ali tratava-se de uma questão concreta e específica. E o pai de Gideão, ao agir como tal, não significou que foi uma conversão para com Deus, mas sim foi demonstração de um respeito para com a decisão que o filho tomou. E o pai então teve que ser isento e ser justo, dizendo que se realmente vocês querem fazer provas como o filho, então que seja esse próprio Deus o qual vocês veneram, que dizem que o meu filho destruiu o altar, então que seja esse próprio Deus o qual vocês muito veneram a fazer contas para com o meu filho. Então foi uma solução pacífica, inteligente, mas ele também estava ali a defender o seu filho enquanto ele, sacerdote, o dono daquela casa da qual o filho fazia parte. Se a estátua de Gideão ajudou o povo todo ou serviu somente aos interesses dele próprio. Pronto, o que acontece é que a estatueta que Gideão construiu, depois de ter juntado os 12 anéis, os vários anéis que lhe foram ofertados, eram o resultado dos despojos que ele havia conquistado quando foi atacar
a tropa inimiga e recuperar vários bens que eram deles e eram sistematicamente pilhados. Então aquele povo pilhava, eles estavam completamente despojados, destituídos de bens, estavam a viver uma grande maldição, isto é, estavam muito pobres e até isso perigava até a sua continuidade ou existência enquanto humano. Então eles não tinham nada, por assim dizer. Então quando eles atacaram o povo inimigo, eles recuperaram tudo aquilo que eles tinham e recuperaram também os bens daquele povo inimigo. Então eles, quando ofertaram aqueles bens, anéis de ouro, aqueles anéis de ouro representavam despojos. Então, como despojos, esses bens tinham que ser purificados, tinham que ser santificados. Isto é, esses bens tinham que ser ungidos e consagrados, tinham que ser presentes ao Senhor, tinham que ser entregues a Ele, enquanto objeto de despojo por ser obtido. É assim que, se recordarmos o caso do Abraão, ele, quando recuperou, portanto, contra Sodoma, Gomorra, ele depois deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Então, essa foi a forma pela qual, no caso, Abraão purificou aqueles bens que ele tinha obtido por despojo. Qual foi o nome da única juíza de Israel? Foi a profetisa Débora, que foi, de acordo com o registro do texto bíblico, a primeira profetisa da história do povo de Israel ao longo de toda a escatologia do texto bíblico. Pergunta número 9. Quais foram os juízes que julgaram Israel? Foram ao todo 12 juízes. Estes não eram nem magistrados, nem administradores da justiça. Eram somente pessoas simples que gozavam de algum poder de influência a nível das tribos, porque eles gozavam de algum carisma, por assim dizer. Então foram 12, esses são considerados profetas anteriores. E desses 12 profetas anteriores existem os maiores e os menores. Gideão é um dos maiores, a par de Débora, a par de Sansão. E existem aqueles que são os menores. Cada um desses 12 teve em média um reinado, um domínio, ou pacificou o povo. O povo viveu uma paz por período de mais ou menos 40 anos. E ao todo, este período, este interregno, desde a morte de Josué até a investidura do primeiro rei, que é rei Saul, portanto, esses 12 juízes foram os instrumentos que reconduziram o povo à salvação durante um período de 400 anos. Quais foram as tribos que se revoltaram contra Gideão? As tribos que se revoltaram contra Gideão foram as tribos de Efraim e de Manasses, porque elas consideraram-se que não foram incluídas na formação do exército celestial e no plano de recuperação dos bens e de domínio ou de extermínio ou de, de expulsão daqueles pilhadores beduínos da sua zona de influência. Que prova Gideão pediu a Deus para que vencesse os madianitas, é isso? Ok. Então, o Gideão pediu como prova, ou fez como prova, 2 testes. Ele pôs um tecido de lã no seu quintal durante a noite e pediu como prova que, se na manhã seguinte ele encontrasse somente o pedaço de lã úmido e o resto da terra seca, aquilo serviria para ele como meio de prova. Não obstante o orvalho da noite, as variações das condições atmosféricas, a descida da temperatura, etc. E confirmou-se, na manhã seguinte ele encontrou somente a peça de tecido úmido. Depois, ele não se conformando ainda assim, ele voltou a pedir uma nova prova, mas manifestando a sua insistência, até pedindo perdão por isso. E ele trocou, ele disse que se naquela noite, por prova, o Senhor mandasse um orvalho que fosse tornar úmido todo a terra, mas somente o pedaço de tecido ficasse seco, então isso seria por ele sinal. E
na segunda manhã realmente confirmou-se essa prova. Por que os bebiam? Ok. Por que parte daqueles 10 mil homens, por que 9.700 beberam água como cachorros? Ou melhor, desses 10 mil, por que os escolhidos são aqueles que beberam a água com a mão e levando a água da fonte com a mão e bebendo com a língua? De acordo com a interpretação teóloga, este gesto representa a atitude de cada uma dessas pessoas, porque Deus achava que aquele número era muito grande e se realmente Gideão conseguisse vencer aquele exército inimigo com aquele número de homens, eles haveriam de pensar que conseguiram alcançar aquela vitória, aquele êxito, graças à força da sua mão. Então Deus disse que não, este número é grande. Eu vou te instruir em como escolher as pessoas que realmente estão preparadas para formar o exército celestial. O teste derradeiro que ele fez já com um número de 10 mil homens foi que Gideão deveria conduzir esse povo, esse exército, para a fonte, para um rio, e depois pedir que eles bebessem água e observar a forma como cada um iria beber água. Houve dois grupos. Houve um grupo que, para beber aquela água, pôs-se de joelhos e bebeu a água com a própria língua lá no rio, na corrente do rio. Esses são os 9.700 pessoas. Somente um grupo de 300 pessoas é que fez um gesto contrário. Eles desceram, agacharam-se, tiraram a água com a mão, levaram até a boca e beberam desta forma, fazendo este gesto. O que representa um e outro grupo? Este último grupo dos 300 que fizeram esse gesto de beber água assim de pé, mostra que são pessoas que estão atentas, estão preparadas, são pessoas que têm precaução, que têm uma capacidade de análise a 360 graus e são pessoas que estão sempre preparadas para ouvirem a instrução e obedecerem, porque o ato de guerra, a guerra exige tática e a guerra exige estratégia. E para vencer o inimigo é preciso também conhecer o inimigo, estudar o inimigo e observar o inimigo. Aqueles que agacharam-se, beberam, eles desprotegeram-se e não mostraram uma atitude de guerreiros valentes, corajosos, habilidosos e que reuniam requisitos estes e outros para formarem o exército celestial. Esta aula estará disponível em nossas plataformas Instagram, Antônio Sende Oficial, nossa página Facebook, Antônio Sende Oficial, e nossa página Instagram, Antônio Sende Oficial, e também no nosso aplicativo Elo App, disponível para plataformas Android. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.